Neste segundo vídeo, a respeito da Santa Ceia, estarei falando algo a respeito dos elementos da Santa Ceia. Isso é, o pão, o vinho, e também vou falar sobre a extrema unção. A Ceia do Senhor é a celebração da comunhão daqueles que fazem parte do reino de Jesus na terra, dos inscritos no registro de Deus chamado o Livro da Vida. São pessoas que trocaram todas as práticas religiosas, místicas, o venerar outros símbolos e personalidades místicas espirituais pelo novo estilo de vida que Jesus implantou aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Os elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho, ou o suco de uva, não devem ser considerados objetos de veneração. Pão e vinho são meros símbolos. Não há nenhuma mutação essencial nos elementos. Apenas a presença espiritual manifesta-se durante a ceia nos elementos com graça. Por isso, é um meio de graça. Os elementos da ceia não se transformam em carne e sangue, como dizem alguns grupos, que chamam de uma transubstanciação. Embora separados do uso comum para a Santa Ceia, continuam sendo o que sempre foram. O pão permanece pão e o vinho permanece vinho. Não sofrem nenhuma mutação substancial. Apenas representam a realidade espiritual do ato da entrega física do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, na qual ele fez um ato físico de salvação, comprando com o seu corpo e com o seu sangue a justificação e o perdão dos pecados de todos. A ceia, ou Santa Ceia, é, portanto, uma celebração de uma conquista espiritual do Senhor Jesus Cristo pelos pecadores voluntários que optaram pelo novo estilo de vida que o reino de Jesus veio oferecer. A Santa Ceia, ela é uma festa onde é celebrada a marca registrada do seu reino na terra. É por assim dizer, o logotipo do reino de Jesus Cristo aqui sobre a face da terra. A confissão de fé de Westminster declara que os elementos exteriores desta ordenança, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo,
tem tal relação com o Cristo crucificado, que verdadeiramente, embora só num estilo de ordenança, que são chamados o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se bem que, em substância e natureza, conservam-se somente pão e somente vinho, como sempre foram. Os seguidores do reformador Zwingli confessam que o pão e o vinho na ceia ou na Santa Ceia são apenas um mero memorial. E os seguidores do reformador Calvino creem que, embora sendo um símbolo, representa o corpo e o sangue, e que a presença de Cristo é somente espiritual e não física. Os católicos acreditam que os elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho, se transformam no próprio corpo e sangue de Cristo, no momento da ceia. Isto quando consagrados pelo sacerdote. E isso eles chamam, e nós conhecemos como a doutrina da transubstanciação. Os cristãos que surgiram da Reforma Protestante rejeitam esse pensamento, pois não tem nenhum embasamento bíblico. Cristo está presente espiritual e não fisicamente. Uma pergunta frequente que surge é essa: e o que fazer com as sobras do pão e do vinho após a cerimônia? Há muitas dúvidas, muitas vezes, com a sobra do pão e do vinho após a celebração. E eu quero passar para vocês algumas recomendações pastorais sobre estas sobras da ceia. Primeiro, não alimente o sentimento pelos elementos como eles fossem o próprio Cristo, ou o próprio corpo de Cristo. Não podemos cair no sutil erro da idolatria, como fazem alguns. Segundo, no manuseio dos elementos, não os vulgarize. Este é um outro extremo, também praticado pela ignorância de muitos. Nós não devemos brincar com aquilo que é sério. Terceiro, não há nenhum problema em se comer as sobras do pão e beber o resto do suco ou do vinho, porque após o término do culto, eles se limitam a ser apenas o que sempre foram. O pão continua pão e o vinho continua vinho, porque a celebração, deixando o seu significado e eficácia espiritual como meio de nos levar ao ato de salvação na cruz do Calvário. Quarto, os ministrantes que resolverem dar as sobras dos elementos depois da cerimônia da ceia devem cuidar, porque acontece isso em muitos lugares, em muitas comunidades. Deve-se
inevitavelmente e com clareza ensinar às crianças que aquilo que elas estão comendo não é a ceia do Senhor. Nem devemos permiti-las brincar de Santa Ceia, mas comer apenas como sobras de pão e sobras do suco. Isso deve ser feito de modo que sejam evitados escândalos. É uma concepção errada ou até uma confusão na mente das crianças que ainda não possuem discernimento da seriedade da ceia do Senhor. Sempre temos que lembrar que aquilo que cremos modela o nosso comportamento. Durante a ceia, manifestamos fisicamente a nossa convicção de fé. Então surge uma outra pergunta. E é a seguinte: o pão deve ser com ou sem fermento? E eu digo o seguinte: como a celebração nos traz à memória o ato real de Cristo no Calvário, não é necessário que o pão seja sem fermento. E o suco de uva ou vinho? Devo dizer que são o fruto da videira e não faz diferença espiritual um ou outro. Na celebração, geralmente tem-se usado o suco de uva para evitar problemas com alguém que, eventualmente, tenha sido um alcoólatra em seu passado. Antes de fazer parte do reino do Senhor Jesus Cristo na terra. Temos muitos casos assim. Não devemos induzi-los à tentação. E o que falar da extrema unção? A Santa Ceia servida para as pessoas moribundas no leito de morte. É muito comum a gente ver essa prática. Na verdade, a Bíblia diz: alguém dentre vós está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém dentre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor Jesus Cristo. E a oração da fé o salvará. E quando diz o texto, o salvará, está se referindo à cura. Então, nós lemos aqui que a oração da cura e a unção tem muito valor. Lemos que quando alguém está doente, deve recorrer à unção com óleo e à oração. Mas há grupos religiosos que ensinam que a extrema unção é um sacramento de vida, pois, como os outros sacramentos, tem a finalidade também de perdoar pecados. O que, na verdade, conduz a um erro doutrinário, algo que não é bíblico, pois a Santa Ceia não foi instituída por Jesus para perdoar os pecados. Com esse ensino errado, o enfermo estará sendo enganado e desviado de uma entrega pessoal ao Senhor Jesus Cristo, com o abandono dos seus pecados e abandono
à idolatria. Eles dizem sim, a unção dos enfermos perdoa os pecados. Isso é um grande engano, pois só quem já está inscrito no livro da vida pelo abandono da velha vida de pecados e das venerações a outras personalidades que chamam de divinas ou santas, recebe o perdão de Deus e a vida eterna com Deus. Portanto, perdão só há no Senhor Jesus Cristo, e nenhuma outra personalidade tem autoridade para oferecer o perdão para qualquer pessoa. O ato de comer o pão e beber o vinho não limpa ninguém dos seus pecados, pois a Santa Ceia não foi instituída por Jesus para perdoar pecados, mas é sim, a ceia é a volta ao altar da reafirmação da nova aliança já feita, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, no dia da entrada dessa pessoa no novo estilo de vida por meio de um novo nascimento espiritual. Nós aprendemos de uma conversa íntima de um sacerdote, um fariseu, que se apresentou a Jesus e foi consultá-lo. E Jesus respondeu o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era o líder dos judeus. E uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou. Pois ninguém pode fazer esses milagres, sinais de Deus que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Mas aí Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Palavras de Jesus. Então Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Aí Jesus socorreu, dizendo: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E Jesus não está se referindo aqui à água do batismo, mas ele se refere à água física, ao corpo físico. É o nascimento da água. Nascemos da bolsa de água e somos uma grande porcentagem água. Então, nós nascemos uma vez assim, naturalmente. E a segunda vez é quando nós optamos e nos entregamos unicamente ao Salvador e Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Veja que ele se refere, nascimento da água, à natureza humana. Daí ele continua dizendo: quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Palavras de Jesus. Então o novo nascimento é a entrada para o novo estilo de vida, daquele reino que Jesus implantou na terra a partir do seu batismo. A Santa Ceia, quando é tomada, sem que alguém tenha tomado uma decisão de colocar Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor da sua vida,
que é o Verbo encarnado de Deus, isso significa, se não tiver uma vida firmada unicamente nos princípios de Deus contidos nas Sagradas Escrituras, esse tal não obterá o perdão dos seus pecados e, ao falecer, não terá a vida eterna de paz e gozo na presença de Deus, mas sim o desprezo de Deus e a condenação eterna. Os elementos materiais que compõem a Santa Ceia não possuem poderes mágicos ou poder espiritual para purificar pecados. Precisamos entrar no novo estilo de vida o qual Jesus implantou a partir do seu batismo, que implica a renúncia e abandono de todos os costumes, de todas as heresias, inclusive adoração e veneração a outros seres espirituais. A adoração e veneração pertence única e exclusivamente para Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo. Os elementos da Santa Ceia nos levam de volta ao altar da renovação dessa aliança, desse novo nascimento que tivemos a partir da entrada nesse novo estilo de vida em Jesus Cristo. Aquela entrada que fizemos quando tomamos uma decisão de entregar a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo. A pergunta que vem então é essa. Você, quando toma a Santa Ceia, você toma a Santa Ceia num estado correto? Você toma a Santa Ceia consciente de estar renovando essa sua conversão a Cristo? Ou a Santa Ceia para você é simplesmente uma formalidade sem significado algum, um ato religioso? A propósito, eu te pergunto, você já está inscrito no livro da vida, no livro de registro de Deus? Você já tomou uma decisão de abandonar essas coisas religiosas? Você já tomou uma decisão de colocar os princípios da palavra de Deus como a única regra de fé e práticas para a sua vida? Ou você continua fazendo confusão, misturando as coisas e confundindo seu próprio coração? Você já está dentro desse novo estilo de vida que o Senhor Jesus Cristo veio implantar a partir do seu batismo? Se não, se você não quiser esse novo estilo de vida, toda ceia que você tomar não fará sentido nenhum para a sua vida. É apenas uma hipocrisia. Nós precisamos fazer as coisas convictos daquilo que a palavra de Deus ensina. Se você ainda não faz parte dessa família com esse novo estilo de vida, se você ainda não nasceu do Espírito, não entregou a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, talvez é o momento em que você pode repensar todo o teu passado religioso e então começar uma nova vida, no novo estilo de vida, dentro do reino verdadeiro de Jesus Cristo aqui na terra, que é acompanhado pela direção do Espírito Santo de Deus.
Faça isso.